Começa agora Quadrada Cast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio maravilhoso do Quadrada Cast. Quanto tempo eu não trago essa série, não, esse podcast, não sei como é que eu posso chamar isso aqui, essa série de podcasts, né? Se pode ser chamado assim, né? E hoje, voltando sempre com a presença ilustre de um PhD, MIT, MBA, Terereco Table. Deixa eu sair, porque tu deve estar chamando outro cara, então. Não, tô chamando você, Tereré, o grande, formado, caridoso, pós-graduado em humildade genética. Em humildade, tem que esforçar um pouquinho. O cara tá forçando lá. Como é que PhD mais ainda. como é que tá, Tereré? Tô tranquilo, cara. Estamos levando a vida aí, como é que anda? Tamo bem. E hoje também aqui convidado, outro PhD, fiquei sabendo aqui, Natan. Como é que você tá? Tô bem, e contigo, Lag? Tudo certo? Tamo bem. E é isso, nós vamos começar então esse hoje, o Quadrada Cast, tem um assunto bombástico aí pra falar com vocês. Mentira, todo mundo já sabe, a internet hoje é um ovo. Não dá pra abordar temas de forma... Inéditos, mas tá bom. É desse jeito que nós vai, embarca aí com a gente pra você escutar essa maravilhosa merda que nós... Nem sei vou falar o quê. Então, hoje, assim, depois de muito pensar, tentando voltar, né, Table, o nosso querido Quadrada Cast, né? Quadradinho. O nosso spin-off do grande e ilustre Mesa Quadrada, né, Table? Isso Então, aí. assim, eu acho que seria interessante, a gente sabe que não é algo inédito, né, podcast hoje, quando eu comecei com o Quadrada Cast não tinha tantos podcasts, assim, videocasts, vamos dizer, né, podcast tinha bastante, pra caramba, todo mundo grava podcast, todo mundo grava ou faz ao vivo, né, tem um pouco de tudo, mas o Quadrada Cast, ele é algo que tá aqui no nosso coraçãozinho, aquecido, parado ali, falando, volta! Volta pra nós! E a gente quer tentar fazer isso dar certo. Então, pra vocês que estão escutando aí, o Quadrada Cast está disponível por enquanto no YouTube, eu tô jogando no meu canal, e no Spotify também. A gente tá disponibilizando aí pra vocês o áudio do Quadrada Cast, tá certo? E hoje, Terereco Table, assim, pra gente voltar a comentar os assuntos aí que, na verdade, não é nem trazer algo novo, que hoje a internet é algo igual eu tava falando, é um ovo, mas de forma... De um assunto, se assim, saiu algo hoje, já tem alguém fazendo vídeo desse assunto ontem, né? Antes de sair já tem nego fazendo vídeo, né, cara? Antigamente a gente tinha um tempo pra se preparar e tal, aí podia ser o primeiro, hoje não dá mais. A gente tinha um delayzinho até pequeno pra poder se preparar, pra poder falar sobre o assunto, e hoje não, hoje a gente o assunto tá aí e não é isso que a gente quer fazer, não é ficar trazendo à tona assuntos que estão saindo na mídia, mas sim assuntos que, querendo ou não, são conversas de gera uma certa relevância. E são colegas que entre nós a gente sempre conversa e gera uma certa, isso que o Tebo falou, gera uma certa relevância de conversa, né, de alguma coisa assim do tipo. E hoje a gente queria falar sobre uma coisa aí que talvez pegue com tudo, galera. Pelo menos aí na indústria, se bem que a gente chamava a indústria 4.0 há um tempo atrás. Será que já estamos na indústria 5.0 quase. Boa, Natan. Boa, é isso. Tá migrando já. É isso. Ou na 5.5, Natan. Por conta cara, artificial, não sei. Cara, a 4.0 era quando eu comecei a faculdade. Era o início da robótica ali, Arduino, Raspberry, essas paradinhas. Eu lembro que eu escutava indústria 4.0 ainda quando eu tava na faculdade, não, no ensino médio. E tipo assim, a gente fazia... Falando sobre como que a tecnologia do jeito que tava na época, né? A chegada dos smartphones ia ser esse boom, né? Que era da 4.0. Se chegou do jeito que tá, assim, daqui pra uma Skynet é rapidão.
E né? se tu for ver o pessoal que nasceu nos anos 80 e 90, viu o mundo mudar assim de uma maneira Extraordinária, né, cara? Pegou extraordinária em todas poucos anos, né? É um negócio Exatamente. muito louco. Que no início tu usava um telefone lá pra discar, tu girava aquela rodinha pra discar os números, hoje em dia tu pega com o celular com o número já gravado ali na discagem rápida e vai embora, né? Antigamente celular também era um negócio, não que hoje não seja, mas antigamente era muito mais de luxo e era um negócio, Sim. vamos dizer assim, grande. Não era. Não era um negócio fácil de transportar. Exato, era igual os ENIACs, os primeiros computadores, né? Então, assim, nós estamos falando de algo que é. Tipo, quando a gente até fala pro pessoal que é saudosista, como eu, gosta bastante daquele tempo dos anos 80, 90, é porque a gente fala daquele tempo do descobrimento, que é isso que vocês falaram, que é que, poxa, tá tudo mudando, tá tudo. Antigamente não era, a gente falava que era em passo rápido, mas era comparado a hoje é passo lento. Hoje a gente tem uma nova tecnologia muito mais rápido. A cada dia tem uma coisa nova. Exatamente. Então, Não tem mais como se manter atualizado. a gente tem uma mudança muito rápida, e isso que vocês falaram, a gente está chegando na indústria 5.0, que querendo ou não, é bom e é um terror, porque foi muito pouco tempo, um espaçamento de ano muito pequeno para que isso acontecesse, né? Porque para 4 demorou quanto tempo aí, galera? Uns 8 anos, 9 anos? Acho que algo assim. Por aí. Então, e para 5 foi muito menos que isso. É de se 3 assustar. anos e já tava ali. É de se assustar. Então, assim, quando a gente fala disso, poxa, agora vindo a inteligência artificial, se eu não me engano, a ONU entrou em reunião com os caras de inteligência artificial esses dias para tentar criar padrões ou achar algum modo que consiga, de alguma forma, você poder, como é que fala, ter regrar o negócio. Isso. Porque, na verdade, a IA, ela se gerou um mundo sem lei, né, velho? O cara que entra lá faz as regras. E todo mundo quer entrar. Exatamente, todo mundo quer entrar nesse meio. Porque o interesse maior é sobre a questão de como isso pode afetar nosso futuro para bem e para pior. A gente tem brincadeira, a gente brinca bastante com os filmes que tinha, né, do próprio Schwarzenegger falando da questão da Skynet, o De Volta pro Futuro, mas tipo, são coisas que a gente não acreditava, cara. Pô, você fica imaginando, por enquanto os humanos estão segurando, a gente não sabe até quando, os Ultrons. Ó, um exemplo de que a inteligência artificial ela é um pouco mais poderosa do que a gente pensa foi o próprio Facebook. Exato. Com aquela história, ele criou 2 robôs para aprenderem a negociar como humanos. Boa, negociar entre eles. E eles começaram com uma linguagem própria entre eles. 2017, acho que foi. E eles tiveram que desligar, foi noticiado, porque os robôs criaram uma linguagem entre eles que ninguém entendia. E aí eles não sabiam o que estava acontecendo. O robô não fazia o que tinha que fazer, demorava para fazer o que quando conseguia. Então eles preferiram desligar do que deixar o negócio se criar mais e provavelmente gerar uma catástrofe. Então, só que a gente sabe que pra uma IA dominar o mundo, primeiro que tem que ter energia o tempo inteiro, né? E a julgar agora pelos últimos acontecimentos, pelo menos na região que eu e o Rafa a gente mora, a gente sabe que é rapidinho pra uma catástrofe tropical pegar e acabar com a energia, né? Deixa eu só falar um negócio aqui, pra quem não sabe, Rafa é o Table. Tá? O Tereré, o grande Crash News. É que eu conheço por Rafa, né? Eu conheço por Rafa há muito tempo já, então fica difícil chamar de Table, é estranho. Aí é complicado. E eu esqueci de falar que, antes de qualquer coisa, esse assunto hoje que a gente tá fazendo inaugura um quadro dentro do Quadrada Cash. Que é o nome qual, Teibão? Quadrada Tech. O Tereré até engasgou ele. Quadrada Tech? É Quadrada Tech, Table. Eu tive que relembrar, pera aí. Quadrada Tech aqui, nós vamos abordando assuntos e chamando pessoas que sabem desse assunto, que sentam no bar, pedem um litrão e fala sobre qualquer merda. Então peraí, deixei o Natan sair, tu chama outro. Não, é nóis, porra. Estamos PHD nisso aqui de falar bosta. Mas assim, de certa forma, estamos falando algo que, querendo ou não, cara, só quem vive realmente numa bolha não sabe o que tá acontecendo. E é uma coisa assim que a gente brinca que, cara, inteligência artificial hoje tá sendo usada para tudo. O cara que, por exemplo, tem empresas que querem fazer aqueles chatbots, eles podem botar vocês sabem melhor que eu, isso, botarem lá o programa e fazer o negócio rodar sem que isso caia para um atendente fazer o atendimento. Esse podcast mesmo, quem garante que não é uma IA que tá fazendo?
Exatamente. A foto que vocês estão vendo no quadrado do YouTube, eu pedi pra uma IA fazer pra mim. Deixei até pronto aqui, ó. Se vossa senhoria depois quiserem, eu mostro pra vocês. Eu falei, faz pra mim, mandei lá. Eu quero que vocês botem aí um negócio meio zoado. Mas, né, perfeito, fez pra mim a imagem. Direito autoral da própria imagem da IA. Então, tipo assim, hoje os caras usam isso daí pra tentar monetizar até vídeo no YouTube, os caras fazem isso, né? Tudo, cara, pra vídeo, pra áudio. Copywriter tá sendo bastante usado. Isso, legenda, cara. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que isso ajuda muita gente, isso dá medo, porque. Não, medo que eu digo da situação não só de, putz, as inteligência artificial vai estar seguro, vai estar, sei lá, dominando o mundo daqui a um tempo. Não é nem questão disso. Quando a gente fala de questão de medo, é como que isso pode ser levado pro bem ou não daqui a um tempo. Porque a gente fala que... pessoas utilizam isso pro bem ou não, né? Porque a gente tá falando... Que a gente fala também de posto de serviço, né? Que antigamente, como que era lá vamos botar em 90 e poucos lá. Antigamente uma empresa tinha secretária. Lembrei. Não, hoje ainda tem secretária, mas já é eletrônica, já é um negócio mais... Não, é isso que eu quero chegar, só pra você entender. Antigamente, como que era, vamos supor aí pra... Uma empresa assim, simples. Era uma secretária, um assistente da secretária, aí tinha alguém que era um coordenador, não sei o que, um gerente, aí depois disso vinha um outro cara e depois vinha o dono da empresa, dependendo de como que era essa escala de hierarquia dentro de uma empresa. Hoje você não tem nem mais secretário, naquela época inventaram secretária eletrônica, hoje você tem um assistente direto do dono do negócio que pode fazer todas essas funções um só. Você imagina uma IA, cara, não vai ter mais talvez esse dono do serviço, né, que a gente fala que é o cara que tá ali trabalhando e tal, ou igual a gente tá falando eu tava falando de chatbot, que eram chats que interagiam. Talvez não tenha mais o atendente, porque às vezes se resolve ali. Porque antigamente o cara ligava para pedir uma fatura, ligava para pedir alguma coisa, e ali no próprio chat, talvez ele consiga ser mais rápido e pedir mais rápido a coisa, né? Tanto que até há um tempo atrás tu até tinha a opção de falar com o atendente. Hoje tem muita empresa que já não dá mais essa opção. Então, exatamente. Ou tu resolve com o desgraçadinho do bot que eles criam ali, ou tu se estressa. E se tu precisa de se tu tem um problema um pouquinho mais específico, sempre um parto pra tu conseguir falar com o atendente. Aí, ó. Os caras um parto. desviando a ideia, estão caindo. Eles estão caindo na parcialidade. Tá bom, a gente entende que realmente é um parto, porque, enfim, cada um. Mas eu digo assim: o quanto isso de você tentar hoje botar postos de serviço, que são pessoas, pra trabalhar, porque nem todos estão seguindo o rumo da tecnologia, né? Tipo assim, tem gente que. Nós estamos falando de pessoas que às vezes querem seguir áreas que não tem tanto contato direto com isso. Soldador. Só que tem empresas que já estão usando isso. Já tem um robô pra soldar. Exato. Já tem robô que solda, cara. Ou pagando pessoas para ter especialização. Hoje, se a pessoa não tiver especialização, é difícil no mercado de trabalho que a pessoa consiga ter agregar isso. Eu tava vendo até tem uns cursos que estão dando para pessoas que saibam mexer em inteligência artificial, mas não é nem questão de programação. Tipo assim, de programação o cara contrata um programador, é de ele entender. Você tira um certificado e tem empresa que tá querendo isso. Eu acho que isso hoje vai contar bastante pro mercado do futuro, que é uma das ideias que é você ter hoje antigamente você ter um software que programava tudo para você. Hoje você tem um bot, vou chamar a inteligência de bot com todo respeito, bot do CS que programa tudo para você, entendeu? Na verdade, ali a gente entra num impasse. Diga. Falando como desenvolvedor, o Nathan que trabalha mais com isso vai confirmar o que eu tô falando. Programar, o pessoal fala, IA vai tirar emprego de programador. Não tira, porque IA não sabe lidar com o pensamento humano. Não mesmo. E tipo assim, nós, humanos, recebemos uma task de alguém. Às vezes a gente não entende o que o cara quer. O cara não foi específico pra nós. Uhum. Imagina pra uma IA. Só que tipo assim, tu tem que... Uma tarefa grande, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Criar uma central de notificações. Pode parecer até um negócio que não seja algo tão grande, mas envolve muita coisa se tu olhar pelo lado técnico da questão, né? Então tu tem que quebrar essa parte em diversas outras. E pra tu quebrar isso e conseguir fazer uma IA, programar isso pra ti, essas pequenas partes e tu juntar, é extremamente difícil. Porque ela não vai conseguir. A IA precisa aprender, ela vai errar bastante.
Se tu só pegar de exemplo o ChatGPT, que já é muito usado, ele ainda comete muitos erros na Sim. parte de criar código. Ele comete muitos erros. Eu brinco assim que a IA ela é como se fosse um Excel, que você precisa às vezes dar um comando. E você já tem uma base pronta, porque nada mais, nada menos não é um ser, é um negócio pensante que você dá uma base de dados para ela analisa nisso e nisso ela consegue fazer o que basicamente o Excel faz. Baseado na própria jurisprudência dela, ela gera alguma informação. Exatamente. Caso ela já gerou aquela informação, então ela não vai pensar e gerar uma coisa similar, não, ela vai pegar o que ela já tem. Mas Ela igual vai seguir que eu tava falando pra vocês, por que eu falo de questão de posto de serviço? Não é que quer dizer que vai tirar só de programador. Vamos botar um cara aí que é gestor de negócio, um cara que trabalha como coordenador de uma empresa e tal. Ou se ele não tiver uma especialização, ou dependendo, porque isso foi, cara, eu acho assim que a tecnologia ela vem pra agregar, e se a gente não souber usar ela conforme sei lá, ao bem humano, a gente começa a pensar muito na questão de substituição. Que é isso que, na verdade, acontece. Daqui a um tempo, a ideia era substituir vários postos de trabalho, né? Para que os seres humanos não precisassem trabalhar tanto e que o robô o robô, né? Eu vou falar robô de. o robô, na verdade. O robô fizesse isso. Mas até aí eu lembro daquele filme chamado Will Smith, que era o Eu Robô. Que na verdade entra aquela história de robô não come, robô não tira férias, robô não exige 13º. Então, lógico que pra empresa é mais lucro. Só que tem que parar e pensar que depende do serviço, o robô não vai fazer bem feito. Serviços que necessitam de interação humana, eu acho que, tipo assim, tu ter uma interação direto com o robô é um negócio muito frio e tu perde aquela vontade, vamos dizer assim, de se relacionar com aquilo. Por exemplo, eu não sei se não caberia no Vale da Estranheza, talvez. Quase entraria. Qualquer coisa a gente até explica o que é o Vale da Estranheza, mas tô dizendo um exemplo. Você ser atendido num hotel. Tu chegou, por exemplo, de viagem. Tu chegou no aeroporto de Guarulhos, pegou um Uber e foi para um hotel. Quando tu chega lá, o atendente é simplesmente um robô. Ou é um tabletzinho que tu tem que fazer lá. Ou mesmo aqueles robôs que tem lá na China, sabe? Aqueles que tem a cara humana e já conseguem responder. Eu acho que, na minha opinião própria, eu acho que é uma coisa meio estranha. Porque, tipo assim, tu vai lá, tem tal quarto, ou tem tal quarto. O robô, ele sabe exatamente o que tem e o que não tem. Exato. Mas ele não tem como, às vezes, te dizer possibilidades, sabe? Tipo, não que são possibilidades, assim. Como é que eu vou dizer? Não, mas nessa questão de possibilidade entra aquela, não tem o quarto tal, por exemplo, de cama de casal. Ele não vai conseguir raciocinar e dizer, olha, eu não tenho de casal, mas eu tenho um quarto esse ponto que eu queria chegar. de solteiro. É programado, tipo, o cara consegue programar isso daí e levar pra frente. Agora, você imagina o seguinte, Natan, eu penso igual, eu vi que tem restaurantes que já fazem esse tipo de atendimento. O bicho parece uma esteira. Ele vem assim, sabe, você lembra daqueles encerador que a avó usava? Sabe, Arno, aquele encerador antigo. Sim. O bicho parece Tá ligado? um encerador vem entregando. Aí eu vi um vídeo do cara vindo, o encerador vindo, o bichinho vindo, e foi jogar macarrão emplastou, assim. Eu falo, bicho, eu acho que tudo isso ao decorrer do tempo é interessante, né? Mas até depois eu quero que vocês citem sobre a questão do Vale da Estranheza, mas eu queria fazer um adendo sobre a questão, você imagina um robô do Table, Nathan, um chatbot do Table. Meu Ia ser uma beleza. Meu Deus. Ela falou assim, seu Table, eu gostaria de saber, né, como é que vai estar o tempo hoje. Ele falou assim, se você não sabe, Você imagina um Table de chatbot? Os caras difamando, velho. Eu preciso de uma Pepsi. Vai, levanta e busca, meu. É o Table, cara, é o Table. Mas vocês falaram da questão do Vale da Estranheza. O que é? Explica, já que vocês são da programação. Vamos entrar um pouco mais nessa área aí. É o seguinte, que eu acho legal de a gente entrar. O Vale da Estranheza é o seguinte. O quão próximo um robô ele consegue chegar do mais humano.
sabe? Ou mesmo quando tu chegar naqueles robôs, naqueles chatbots, ou enfim, uma IA que vai conversar contigo e tu não perceber, enquanto você conversa com aquilo, você não perceber que aquilo é um robô, sabe? Ou robôs que são mais, por exemplo, humanoides, por exemplo, tentam simular humanos, eles terem uma, tipo assim, uma característica amigável, que tu não fique o tempo todo pensando, não, isso é um robô, sabe? No caso, faça você gerar uma empatia por ele, sem que aquilo se torne estranho. Por exemplo, assim, às vezes tu vê um robozinho, vamos citar um exemplo aqui, uma loja de brinquedos. Sei lá, tem um robozinho lá de algum personagem que fica interagindo com as crianças. Vamos melhorar um pouquinho. O robô do Five Nights at Freddy's. Não, aí não. Porra, eu estava numa linha tão. Pô, o cara chutou. Um exemplo, eu vou citar aqui. Se a pessoa citada estiver escutando, não fique nervoso comigo. Mas um exemplo que aconteceu no nosso próprio TCC. Teve uma equipe... Não mencione. Não, eu não vou citar o nome da equipe, só vou falar do robô. Ele entra um pouco no Vale da Estranheza, em certa parte. Eles criaram o robô do Wall-E, que pra quem não conhece é aquele personagem da Disney lá que ficou no mundo pós-apocalíptico e precisava salvar. Fazer limpeza do mundo. Pra nós, ele gera um pouco de estranheza porque ele é um robô que tenta interagir. Ele tem olhos, ele tem uma mãozinha. Então ele fica um pouco nesse vale da estranheza porque pra nós é um negócio... Mas ele gera uma empatia por causa do carisma. Ele é bonitinho, ele é fofinho. A gente pensar nisso, porque, tipo assim, quando nós éramos crianças, você tava falando da questão do robô, do cachorrinho robô. Vocês lembram disso? Que você tinha um mocinho, você botava o bicho, dava uma cambalhota, às vezes ficava meio... Tipo, isso daí, era um caos, mas todo mundo, ai, que bonitinho e tal. Aí vem a questão do peso na consciência, mas ao mesmo tempo, a gente como ser racional sabe, poxa, aquilo ali é algo, é um brinquedo, Aí que você falou da questão do senso da estranheza, velho, pesquisa depois sobre a reunião da ONU com os robôs lá, a AIDA. Teve o robô do, acho que é da Meta, acho que é Alice o nome dela. Ela tá muito humanizada, mas é estranho. E eu acho que isso também entra nesse conceito, porque nós brasileiros, desculpa, os seres humanos conversando com o robô. E tipo assim, perguntando, vocês acham que vocês podem fazer? Aí tipo assim, tinha uma lá que falou sobre a questão de eles serem, que eles no meio de políticas seriam melhores porque eles não iam ter essa questão de emoção. Ao mesmo tempo que isso é bom, isso é ruim também. É estranho, é ruim. É ruim porque ele não consegue raciocinar de uma forma menos Brasil, lógica. por exemplo, o Brasil tem sistemas de saúde, como que vai ser? Não, mas eu não posso igualitar dividir verba. Então, mas agora posso dar um exemplo bem interessante, bem interessante que eu vi? Pode ser. Eu vi um caso que era um juiz dos Estados Unidos, ele era um juiz um pouquinho mais de idade, e o senhor que foi lá pra ser tecnicamente julgado por multas de trânsito, e ele é um juiz que julga esse caso. Eu sei quem é esse cara, eu sei quem é esse cara. Ele era um senhor de 90 e tantos anos e tava levando o filho dele pro hospital porque o filho dele tinha câncer. E ele, aparentemente, ele passou um pouco acima do limite de velocidade em algum ponto e foi multado. O juiz, ele pegou e se comoveu com a história do senhor que ainda estava cuidando do filho dele, ele só disse que só dirigia quando era extremamente necessário, que era para levar para quimioterapia do filho. Acho que era quimioterapia do filho. Eu cheguei a ver isso aí também. Aí ele pegou e anulou o caso. Uma IA não faria isso. Uma IA analisaria os fatos, analisaria que ele passa o limite de velocidade, multaria e pronto, fechou o caso. Não teria uma questão de empatia. Eu sou adepto também, eu concordo com isso que o Nathan tá falando, mas eu sou adepto à questão de que talvez eu possa estar sendo, como eu sou leigo nessa área, talvez se programe daqui a uns anos nas IAs, e eu acho que isso pode ser autoprogramável, porque nós estamos falando de robôs, talvez se daqui a alguns anos, ou pra mentir igual o Ultron mentiu, eu vou falar do Ultron, foda-se, não tem, igual tá tudo certo, mentir que entende as emoções, e daqui a pouco entramos numa era, talvez, daqui a 10 anos ou mais, em que as IAs parem de pensar só na questão literal, lógica, né? Realmente lógico, sem ter metáfora, sem prolixar muito, e entre na questão de tipo, poxa,
entendemos como a vida humana necessita dessas coisas, que se tenha isso. Talvez tenha isso, né, desse entendimento, dessa programação. É igual a gente brinca bastante sobre a questão, se fala muito isso, até na minha faculdade a gente chegou a estudar essa matéria 1000 vezes sobre a questão de sustentabilidade do negócio. E eu acho que as IAs estão aí para bater em cima disso também, sobre sustentabilidade. Já tem projetos em cima disso também. Mas essa questão de consciência, sim, ela tá sendo debatida acho que faz pelo menos uns 10 anos já. Só que o pessoal não conseguiu ainda nem analisar o cérebro humano, que tipo, eles não conseguem tirar esse emocional do cérebro humano pra tentar entender e transformar isso no algoritmo. Então ali é que tá o impasse. Precisa se entender o cérebro humano, da onde ele tira essa emoção, pra daí você conseguir transcrever num código. Então, eu creio que acho que isso vai... Eu acho que vai um tempo ainda, mas eu acho assim, Tereré, que ao mesmo tempo que dá para se estudar a IA pode nos ajudar a tentar entender isso. Porque é uma via de mão dupla. A gente acabou de falar que 2 bots conversaram. Quando eu falo bot, é foda. Não tem como não pensar outra coisa. 2 bots conversaram para tentar e começaram a criar nisso daí, entre aspas, eu vou falar pensamentos. Criar, né, coisas ali. E quando a gente fala disso, nós estamos falando assim, ó, bota uma inteligência artificial sem nenhum tipo de quebra para conversar com um ser humano. E nisso eles tentarem desenvolver, de alguma forma, controles e etc. Eu acho difícil disso acontecer. Não que seja irreal, mas eu acho difícil de acontecer. Sim. A gente falar assim, poxa, você acha que talvez uma IA que crie uma independência? Não sei. Eu morro de medo da porra do Skynet até hoje, cara. Não, um exemplo dessa questão da IA criar um pensamento, digamos assim, foi também um caso, foi logo no início, que foi o caso da Uber, que o carro autônomo da Uber atropelou um ser humano. Só que o que aconteceu? A IA você tem que ensinar ela, tipo assim, o que é um humano? Você enche o banco dela de humano, tipo, é isso aqui. O que fizeram? Mostraram pra ela o que é um humano e o que era uma bicicleta. Mas não ensinaram pra ela que o humano podia andar do lado da bicicleta na calçada. Então, quando ela viu o carro, ela viu a bicicleta lá e pensou, não, eu aprendi a não bater em veículos, mas não tem nada que me impeça de subir na calçada, porque pra mim ali não tem um objeto que eu não possa. Esse foi o pensamento que ela teve na hora. Ela tinha um ensinamento. Ela foi ensinada a não atropelar pessoas e não atropelar veículos. Mas pessoa do lado de uma bicicleta, pra ela era algo tipo, não existe, não tinha. Ela tá falando sério? Sim, isso acontece. Sim, por isso que ela seguiu aquele caminho. Porque o que ela pensa assim, isso entra, vai entrar num assunto um pouco complexo, não sei se depois você quer que eu fale, mas são as 3 leis da robótica. Depois viraram 4. Mas a primeira lei diz, eu, enquanto robô, não posso me colocar em risco, né, e nem a minha espécie. O robô não pode se definir. Eles são brigadistas, esses robôs, velho? Não posso botar eu em risco nem minha espécie. É um brigadista. Não, ele não pode se colocar em risco pra atacar humanos. Tipo assim, ele não pode preservar a vida dele antes da vida humana. Ele tem que preservar a primeira vida humana. Mostrou diferente pra nós. Eu queria dizer isso, mas tudo bem. Tá tudo se repetindo. Continua. A segunda lei, ela não permite que o robô se destrua. Tipo, ela permite que o robô se destrua desde que ela não infrinja a primeira. E a terceira entra com o fato de eu não posso nem destruir um robô, né? Seria um eu, e nem um humano numa situação de conflitância. Ela não pode, ela pode fazer desde que não infrinja nem a segunda e nem a primeira. Uma linha um pouquinho mais direta, assim, só. Por favor. Só. A primeira diz: o robô ele não pode ser feito para permitir que algum ser humano sofra algum mal. A segunda é que os robôs eles têm que obedecer às ordens humanas, exceto quando essas ordens entram em conflito com a primeira lei. E a terceira diz que o robô deve proteger a sua própria existência, desde que não entre em conflito com as 2 leis anteriores. Nossa, E daí depois foi criado a Lei Zero, chamada, que daí voltou a ser a primeira, que eu não lembro, mas tem alguma... Mas junta as 3, tipo... Eu não posso me colocar em risco, não posso colocar em risco um humano desde que infrinja a primeira, a segunda e a terceira lei. Então, tipo, tem um padrão do que os robôs podem e essas leis, ou não elas vêm de um livro antigo,
bem antigo, na verdade, que foi feito, acho que lá pela década de 50, 60, por um cara que tem até o nome de uma skin do CS, é Isaac Asimov, Isaac exatamente. Asimov. Ele escreveu o livro Eu, Robô. Ele que criou as 3 que depois viraram 4 leis da robótica. Então, assim, tem-se um pouquinho de leis pra criar IA. Cara, deve ser- não, eu digo isso daí pra vocês, porque, tipo assim, eu falo o quanto isso já era pensado antes, olha só, o quanto isso já era pensado antes. De, tipo, nós vamos ter uma tecnologia, não que nós vamos ter, mas o ser humano é um ser pensante e toda hora ele tá pensando em algo novo. Toda hora a gente fala da coisa mais imbecil à coisa mais útil da humanidade, entendeu? Tipo assim, e às vezes quando a gente fala que isso aqui é imbecil, mas ramificando a nichos, eu disse nichos, não disse lixo, disse nichos de pessoas que querem aquilo, cara. E é normal. Ó, eu vou dar outro exemplo que eu tava falando, a gente é de mídia, a gente consome mídia digital toda hora. Você lembra quando a gente gravava vídeos, Rafael? Eram 5 segundos, antigamente era, eu vejo um vídeo de 15 minutos. Hoje o cara não vê um vídeo de 15 minutos de boa. Malemar um podcast, os caras querem ver ou ouvir, entendeu? Da nossa época era até vídeo de Os meia caras hora. via. É que hoje tu tá Tutoriais. muito naquela... Depois foi pra 5, 10, e agora Se Não, passou e de 30 outra, segundos, tu já foi. vai entrar no Instagram, no TikTok, tu tá vendo um vídeo e escutando outra coisa, ou seja, tu tem dois vídeos num Exatamente. vídeo só, tu tá, tipo, E é uma a descarga mente quase de buga. dopamina dupla, vamos dizer assim. Sim, A sim, dopamina velha. é uma coisa assim que eu acho que tem que ser estudada como daqui a pouco, talvez, uma situação até de eu não quero falar o nome, mas vou falar de droga, entendeu? Tipo assim, de falar, poxa, Sim, é não um deixa de ser. consumo. E eu tava falando a questão dos 15, porque, Natan, eu lembro que a gente gravava vídeo e era uma preocupação de quando chegou. Eu falava que era a época dos 15 minutos e depois nós descemos pra era dos 5 segundos. Hoje é pior que isso. Hoje, antigamente era 30 segundos, hoje é 5 segundos. Hoje os caras fazem. Eu vejo, tipo assim, o cara quer pegar aqueles canal de TikTok lá, joga um vídeo porque a IA, o programa ele corta todo, já deixa legendado, os caras só upa. Pois é. Entendeu? Mas tem um cara que até no TikTok e no Instagram, que ele é bem legal. Mas ele, tipo assim, ele pega aquilo que é de 15, 20 segundos e suprime em 5. Ou seja, o cara tem um vídeo, acho que o nome do canal dele é Tempo Salvo. Ele diz, mais ou menos, começa o vídeo, dele diz o que vai acontecer no final e... Esses. É tipo, eu vim aqui pra salvar teu tempo. Esse Eu vídeo vi- vai falar sobre isso aqui. Eu vi Esse um vídeo vai falar maluco sobre tal isso de Rushando Shorts também, velho. Esse cara me salva muito, porque tem hora que eu tô ali e falo, não sei o que, aí ele fala, não, é por conta disso, isso aqui é mentira. Eu falo, ufa, porra, sabe, a tua ansiedade, que eu falo, cara, hoje é um assunto que eu queria também abordar. Hoje as pessoas começam a entrar muito cedo na questão de ansiedade, por conta disso, por conta da nossa geração, pega um pouco disso também. É a questão de você ter tudo rápido. Hoje eu quero, cara, eu não vou falar loja nem nada, mas eu comprei um fone aqui, não faz 3 dias, chegou hoje. Antigamente, você comprava, aí passava, ia pra transportadora, que eu não quero falar o nome da transportadora, aí demorava, porque até vir, você pagava mais caro, mas demorava a vir, chegava. Hoje, mano, em menos de 3 dias o negócio tá na tua mão. Então, assim, óbvio que tem um estudo grandíssimo de logística, mas tudo isso daí é feito por cara, você ter pessoas que estão conseguindo desenhar programas bons para que isso aconteça. Porque aí, bem na logística, que a gente tem um belo de um exemplo de inteligência artificial, e no caso, até não são... É uma inteligência artificial, mas que é baseada numa coisa que a gente chama de grafos, na parte técnica da computação. computação, digamos. Que as IAs, o que elas pensam? Elas são programadas para encontrar o caminho mais rápido para uma série de regiões. Por exemplo, nós temos a cidade A, B e C. Essa IA vai ter que fazer o cálculo para conseguir o menor tempo possível entre essas 3 cidades. Não interessa a ordem, mas ela vai ter que ter um ponto de saída, só que ela vai ter que calcular qual que é o melhor custo para ir para cada lugar. Pra todos os lugares. Baseado em todos os caminhos que ela rastrear no mapa, ela tem que achar o menor ou o mais eficiente pra fazer a entrega, porque nem sempre o menor é mais Caramba, eficiente. velho. E isso Nossa, eu não sabia disso aí, não. Isso tem todo um cálculo por trás, que até na faculdade a gente aprende como essa IA calcula, e ela calcula, tipo assim, a gente demora um tempão pra calcular, né, mas a gente faz porque a gente tem que aprender como que é a lógica do negócio. Mas Como quando o negócio tu funciona. bota a IA pra rodar, ela vai fazendo o mesmo, às vezes ela faz tipo o mesmo caminho umas 3, 4 vezes até ela errar.
enquanto ela vai errando, ela vai tentando de novo. Deixa eu exemplificar um pouquinho melhor, né? Da cidade A pra cidade B são 5 km, da B pra C são 10 km. Só que tem um caminho da cidade A pra cidade B que são 7 km. Ela vai pegar, ela vai começar na cidade A, ela vai tentar ir pelo caminho de 7 km, vai chegar na B, vai ir mais 10 km pra cidade C. Na próxima vez que ela tentar, ela vai fazer diferente, ela vai ir pelo de 5 e vai... Ela vai voltar e vai tentar achar um caminho mais curto. Ela consegue fazer um estudo, então. Olha que bacana, velho. Ela vai fazendo por massa. tentativas, certamente tentativas. Baseada tentativa em erro. A gente chegou a ver isso, até em jogos fizeram isso, né? De você tentar fazer. Isso vai parecer muito besta, eu trocando. Não trocando do assunto, mas, tipo, falando disso. É tipo assim. Vocês viram do Mario lá que o cara deixou uma IA tentar jogar uma fase do Mario. Sim. E, tipo, demorou muito. E isso eu acho que foi na questão de gráfico também, né? Também. Talvez. Entra nisso também. Porque ele foi morrendo e vendo, e depois como que ele tinha que pular e tal, ele conseguiu passar uma fase. Mas, puta, bicho, você vê quantas vezes foi necessário para isso, mas nós estamos falando de uma engine que vai ficar rodando ali, Direto. tipo assim, noite, dia, e vai ficar de boa. Você imagina um ser humano ter que fazer isso daí. Tem um cara que fez uma IA pra fazer aquele joguinho do navegador de quando tu tá sem internet, aqui do dinossauro. Ele vai fazendo, tipo assim, nas primeiras vezes ele vai errando, né? Ela vai perdendo, ela vai descobrindo o que ela tem que fazer a cada vez. Na primeira vez ela descobre que ela não pode passar reto pelo cacto, que ela tem que pular. Depois ela descobre que ela tem que passar por baixo do passarinho, enfim, e vai indo, né? Até que chega num ponto que ela não morre mais. Ela vai indo pra sempre, ela não morre mais. O jogo não acaba pra ela. Que na verdade a IA, esse tipo de coisa, né, sabe, quem entra nessa parte ali de ensinar ela a fazer alguma coisa, entra no sentido de recompensa. Tipo, ela acertou, você tem que fazer, como é que eu vou dizer assim? Digamos, eu seto um número lá pra IA. Se ela acertou aquilo, opa, eu vou dar 5 pontos pra ela. Se ela errar, é tipo biscoito pro cachorro, putando, caindo. A IA é muito adotar um pet, tá ligado? Dentro do cachorro robô. Um exemplo, a IA foi apresentado na feira de ciências da nossa faculdade. O cara criou uma IA pra jogar Rocket League. Caralho! Sim. Ele fez duas IAs, uma cada time. Ele não se preocupou em descontar de uma IA. Porque, tipo assim, se uma fazia o gol no lado certo, a outra não ganhava nada. Então ela pensava, puta, eu tô errando. Se eu pegar esse negocinho, o padzinho, opa, aqui tem coisa que eu posso usar. Se eu jogar a bola pra lá e ela acertar aquele negócio, eu ganho ponto. E a outra perdia, porque ela tomou o gol. Então, com um aprendizado, uma regra, ele ensinou 2 IAs ao mesmo tempo. Caramba! Então era muito difícil de sair um gol, porque uma tentava defender a outra. Não deixava a bola. Cara, que massa isso, velho. E assim, voltando à questão de jogo, em 2016 eu acho que no Dota 2 aconteceu a mesma coisa. Eles, na época, o OpenAI, que é o chat, que os caras que criam o chatbot, né? Esses caras. Eles fizeram um programinha, bots pra jogar Dota 2. E aí teve um dos melhores jogadores na época de Dota 2, o Dendi, na época, um dos melhores, né? Na época jogou Dota, e aí eles botou ele no mid contra um cara também, era um x1. E tipo assim, o bot cacetou ele, porque o bot sabia tempo de last hit. O bot, tipo assim, o que aconteceu? Cara, me arrepia de medo disso. O bot, ele tinha estudado cada POV, que a gente fala que é os gravados, de jogadores internacionais de Dota. Alimentou bem a base de dados do bot e ele pensou, opa, então o negócio eles sabiam como o bicho ia dar last hit, quando ele ia atacar, quando ele... tudo isso ele sabia. Então, tipo assim, o cara era assim, você vê, sabe quando você tá vendo aquela cena final do herói lutando contra o cara e esse cara vai, o herói vai morrer? É tipo isso. Você via o cara indo matar o bichinho, o cara já denava, e já, cara, meteu o sarrafo. Então, tipo assim, aí depois foi humanos contra bots, tipo, teve isso daí, e tipo, o bot aprendia com o próprio erro na hora, e os caras falaram. E isso é massa, tipo, de você ver, mas dá uma estranheza, aquilo que vocês estavam falando. É algo, tipo, você fala, cara, que foda, mas pera aí, é um robô que tá fazendo isso, entendeu? E, ironicamente, isso parte do mesmo princípio do cérebro, porque isso, pro bot aprender, ele cria o que a gente chama de rede neural, que teoricamente é o que a gente tem no cérebro. Cara. Então ele vai formando o neurôniozinho dele lá, e vai pensando, não,
aqui faz Como isso. se ele fosse lá criando as faz, ele vai sinapses fazendo. do cérebro. Teve um cara que fez, sabe o... Teve um cara que fez o jogo da cobrinha, ele conseguiu ensinar a IA a fazer a maior cobra do jogo. Mas deixou ela sozinha. Tipo, ele deixou lá, ela descobria que se ela se batesse, ela morria. Se ela batia na parede, morria também. Mas se ela comesse a maçãzinha, ela crescia. Então, opa, vamos... Daí ela estudou o local que ela tava, o tamanho do quadro, e começou a analisar. Se eu ir por aqui, eu faço assim, eu vou aqui, vou fazendo a curva, até que ela aprendeu e fez a maior cobra. E no menor tempo Então a possível. IA tem um cobrão, Rafael. Jorge, O vai. cara acaba de transformar o podcast em um mais 18. Não, pô. Corre, Rafa. Jorge Bagre, ela é igual tua sogra. Jorge Bagre, foge logo, homem. Ou então o minhocão te come. Cara, o que eu acho, assim, fascinante, você entrou na questão humana também, você lembra quando começou a vir as primeiras impressoras 3D? Vocês lembram sim. disso? Aquilo é outra coisa. Que caiu em desuso e é não muito é cair bom, em na desuso, verdade. tem muita gente que usa ainda. Não é que caiu em desuso, me expressei mal. Ela deixou de ser algo muito falado. Isso, mas assim, Ela nesse ponto que eu eliminou ia o chegar. Cara, na área médica ainda é estudo. Porque eu lembro que quando tava falando da questão de reconstruções de tecidos, humanos que eles estavam tentando fazer. Então, assim, ainda é falado bastante, só que assim, não é a mesma coisa de você falar, olha, gente, eu tenho, sabe aquele meme que tem duas filas? Como é que fala? Tipo assim, você pode botar assim, impressora 3D programável, aí do outro lado tem uma fila gigante, tipo assim, nessa fila não tem ninguém, no outro tem uma fila gigante, assim, chatbot, uma galera lá, porque o pessoal só acha que existe chatbot, o pessoal só acha que existe chatbot, não é isso. Tipo assim, nós estamos falando de um negócio programável. Aí, por enquanto, graças a Deus, a Skynet não venha, é programável, entendeu? Então, tipo assim, nós estamos falando de um negócio que, tipo, é igual um Excel. Você pode mudar as formas e mudar a coisa do jogo acontecer. Então, quando a gente fala de questão de área médica, até em questão de empreiteiras, eu vi, tipo assim, casas sendo construídas por impressora 3D. Tu imagina isso na mão de um chatbot. Eu falo chatbot toda hora, eu tô falando robô, chatbot. Imagina essa porra na mão da inteligência artificial. Entendeu? Então você imagina. E essas coisas na área médica, se for de questão de coisas que a gente talvez não tinha nem diagnósticos certeiros, Rafa. Então você imagina uma IA que talvez nesse momento, que nós nem sabemos de qual empresa esteja, rodando diagnósticos passados, para tentar descobrir curas, entendeu? Tipo, eu não sei se tem. Eu não tô falando de algo que eu, nesse momento, estou do zero do leigo. Lego legado. Que não tenha, tipo assim, que talvez tenha empresas que tenham rodando isso pra saber, tipo assim, curas de doenças, vacinas, entendeu? Eu acho que tudo isso é necessário pra ciência andar. Quando a gente criticou até agora, vamos fazer o famoso tática do feedback pão, que eu falo, né? Que primeiro veio que é o tapa, morde a sopra isso, que é o tapa, joinha, tapa. Agora eu vou falar uma coisa que eu acho que é interessante, que é essa evolução nossa tá trazendo benefício pra gente. Isso é óbvio, cara. Há quanto tempo a gente nunca foi pensar que a gente ia ter smartphones que iam fazer tudo pra gente, cara? Entendeu? Você pode pedir comida, você pode. Parece besteira a gente falar isso, né? Mas você pode pedir comida, você pede um táxi, um Uber, tanto faz. Tua vida no celular. Tua vida no celular hoje. Tu não vive sem quase. Eu falei assim, cara, você quer ver uma coisa que era besteira? Eu tava no serviço e falei assim, pra mim mesmo, todo mundo dorme com o celular. Sabe por quê? Não porque usa, mas porque precisa do despertador. Uma coisa que olha, uma coisa engraçada, eu não durmo com o celular. Tu pode. Eu não respondo. A partir do momento que eu vou dormir, eu não respondo mais ninguém. O meu celular. Não, mas não significa que tu não durma, mas o teu celular tá ali perto. Errado. Não, errado. No eu deixo ele no meu escritório. Eu tenho um relógio pra despertador. Legal, isso daí é bacana. Eu não uso. É uma coisa da pessoa, tipo assim, de falar, poxa, tem aquele negócio que atrapalha o sono. Eu tô ligado isso daí. E eu deixo longe. Sempre deixo longe, eu já faço isso eu tinha anos que eu deixava dentro do armário, mas hoje eu tô deixando fora do quarto. E tipo, eu acho que ajuda bastante. Não, mas assim, o que eu acho interessante da questão em si da tecnologia, linkado àquilo que a gente tá conversando, que é sobre
os transtornos que vêm, diagnóstico que tem. Além de novos diagnósticos que nós vamos ter de pessoas, tipo assim, cara, daqui a uns. Vamos botar aí uns 50 anos pra frente e tal. Vai ter pessoas estudando a geração que tá nascendo agora. Ou até mais, até em menos tempo. Por quê? Essa galera já tá nascendo tendo que fazer, tendo que, sei lá, já grudar em tablet, em celular. A inteligência artificial tá sendo usada até pra questão de acessibilidade dessas crianças. Até pra ajudar isso. Tem um projeto que eu tava vendo, mas isso daí é um caso mais pra crianças que precisam, tipo assim, que quem faz leitura em Libras, né? E o chatzinho, chat não, eu falo chat porque tipo, é uma imagem do menino e ele vai pegando aquilo que você vai escrevendo e vai transformando em Libras, cara. E isso é legal, tipo, isso eu acho bacana. Aí, tipo, quando a gente fala questão de médico, igual eu tava falando pra vocês, talvez tenha alguém rodando isso, ter um chatbot. Pô, por que eu tô com esse negócio de chatbot? Uma inteligência artificial rodando em cima disso, cara, não sei a opinião de vocês, mas a minha é que talvez isso daí pro futuro pra gente, porra, é super interessante. É um mundo a ser descoberto, na verdade. O detalhe é que a gente só vai saber muitas das consequências disso daqui uns anos. Então, é isso que eu ia falar. Tipo, daqui a pouco tem os robôs do Five Nights aí andando na rua. Nós estamos fodidos, entendeu? Não tem problema. Mas o que eu acho massa é que o quanto a gente tá buscando agora saber, os países estão interessados, mas os países também estão tentando remediar isso, cara, estão usando pra tudo. Eu acho que é um leque aberto, estão sendo usados pra tudo, a gente mesmo viu isso. Na verdade, eu acho um leque aberto demais, na verdade, pra algo que a gente não conhece direito ainda. Exato, é um leque aberto, tipo, quando eu falo da questão de exploração, que é aquilo que a gente estava remetendo antes. A tecnologia, o ser humano, ele mete o louco, ele quer saber a fundo, ele quer saber se dá pro robô respirar, se dá pro bicho fazer não sei o quê. Então, tipo, eles querem fazer isso. E, tipo, isso pra qualquer área é interessante, só que é aquilo que você falou, tem que ter um pé no freio. Se a gente não tiver um pé no freio, bicho, rapaz, se eu vi o Schwarzenegger vindo aqui e falar assim, eu tenho que te levar embora, eu falei, bicho, tô fudido. Pode me levar, eu agradeço pela minha vida. Não, pode levar, os bichos estão vindo até pra massacrar nós, não tem o que fazer. Mas que nem eu falei, é tirar da tomada que ele não faz mais nada. Olha, aí que vem um outro ponto, cara, que eu ia falar. E se eles desenvolvem um meio de não depender da energia? E que meio eles vão depender do quê? Não sei, cara. Estão explorando. Bicho, exemplo. o ser humano quer morar em Marte, cara. Eu não duvido mais de nada. Agora, não vi transferir dados por oxigênio até hoje. Dados ou energia. Sei. Exato. Eu Até também não hoje. vi, mas assim, bicho, eu não duvido mais de nada. Daqui a pouco fala assim, nós descobrimos uma pedrinha que se você pingar ela 3 vezes, já era... Porra, acabou. Acabou. Aí, ó. Sinal de fumaça, sei lá. Os caras vão inventar Cara, mas sei lá, tem tanto problema no mundo que são problemas tecnicamente simples e ainda não estão resolvidos, aí o pessoal quer ir muito além de uma coisa, mas a gente tá pecando em outra. Justamente, o mal do ser humano é isso. Eles preferem pegar o que é complexo pra resolver do que primeiro resolver ninguém o que é chegou a simples. explorar todo o oceano. Todo mundo fala isso, né? Os caras falam da questão, quem gosta de espaço, fala sobre isso. Mandam sondas, tipo assim, os caras sabem se teve ou não teve água no lugar, se teve como que era há não sei quantos anos antes, mas ninguém sabe o que tem lá no... Eu quero saber do Megalodon, cara. Até hoje não sei se tem um tubarão grande. O que tem nos nossos oceanos? Exato. Pois é. Aí quer explorar o espaço, mas não sabe nem o que tem embaixo. Aí, ó, nós precisamos, ó, daqui a pouco o Megalodon cresce, bicho. Ele vai dar uma rabada, vai cair metade da cidade, assim, ó. Pão! Vai inundar Santa Catarina e o Rio Grande do Sul inteiro. Foge! Magre! Vai, corre, tempo! Joga a sogra do rio. Corre! Não, aí você vai ver, aí você fala, aí me ajuda, ele me deu também! Tipo isso. Vai queimar tipo todos os isso. computadores, vai queimar tudo, fudeu, não tem mais pra onde correr, cara. Sensacional. Você imagina, é isso que eu falo. Às vezes o ser humano esquece que tem fenômenos da natureza. Aí, a coisa, aquecimento global. Ah, é que se for fazer um robô aqui, um robô, pirueta pra trás, dá susto das crianças. Ah! Mano. Dá susto das crianças aí, o robôzinho.
Pessoal, muito obrigado. Ah, é falso pra cacete, né? Não se vê. Muito obrigado pela participação. Mas brincadeiras à parte, a ideia de reviver o Quadrada Cash é ter essas conversas que a gente tem, né? O Teibão conhece muito bem. Eu apreciei bastante o Natan ter vindo também. Achei que o Natan não ia topar, não sei. Fiquei com receio, né? Porque mal conhece o Legão. Não, cara. Mas eu curtiu a ideia, Natan? Curti, cara. Eu, que nem eu falei, eu assisti os teus vídeos antigos do Quadrada Cast, do Mesa Quadrada, eu achei muito legal a ideia, então participar é... Ele assistiu e quis participar. Ele tem problema. É que você não viu o MQ News do Craft lá, o SN News. Não, isso pra mim, cara, não é vergonha. Eu acho que tudo isso aí é um negócio histórico massa, que, tipo, não deixa. Claro. Não faz igual os canais que eu Mas conheço. botava a cara a Tem tapa. os canais que eu conheço aí, amigo meu, colega meu de época, que, ó, crescemos, bloqueava o canal. Pô, pra mim aquilo ali é acervo meu e da galera. Tem que se ver, tem que reprisar. Uma risada. É colega nosso que participou e é gostoso ver isso. Mas assim, tão aberto as portas, o Table, vamos tentar manter, né? Eu quero que o Table vire hoster do Quadrada Cash também. Participe de Quadradas Caches e o Natan também. Essa série que nós estamos fazendo do Quadrada Tech, eu achei legal. Dá pra gente manter quadros aqui no Quadrada, o que vocês acham? Eu acho legal. Claro. Vamos fazendo, vamos pensando. A audiência aí manda ideia também. Audiência aqui, pelo amor de Deus, escutem, cara. Tá no Spotify, você bota no bolso. Sabe, você pega ali e bota lá assim, ó. Quadrada Cast, vai aparecer Mr. Lego. Aí vocês escutem. Enquanto vai na academia. Vai na academia, escuta. Na academia eu acho que não dá muito certo, porque vai que o cara escuta um negócio engraçado, dá risada, o peso cai. É, Inteiro, então. Mas vai fugindo, Rafa, vai fugindo. Mas é isso, tipo, a pessoa tá. Escuta, vamos ver como é que vai ser. Aqui é mais conversa nossa, é os velho craft, a galera aposentada e pensionista. Só tem galera assim, não que estão aposentados, estamos na luta ainda. Dias de luta. Né? Depois de Hoje tá aposentado. Tamo. esse daí é a geração 2000. Mas, gente, obrigado, Tebo, obrigado, Natan, e muito obrigado a vocês aí que estão escutando. A gente se escutaram até o final também. E quem escutou, galera, chat tá aí pra conversar no YouTube. No Spotify eu não sei como que se tem como. Eu vou deixar uma enquete lá. E vocês podem também dar sugestões e feedback de como está também pra vocês, beleza? Muito obrigado pra quem escutou o Quadrada Cash. Até o próximo, se a gente conseguir gravar a tempo de vocês escutarem. Obrigadão, pessoal. E até o próximo. Comenta quadradinho de 2, pronto. Valeu. Quem escutou até aqui, comenta quadradinho de 2. Quadradinho de 2. Obrigado, até mais, gente.